Eu fico muito feliz de ver vocês felizes. Hoje vamos ler Hebreus 10. Por favor, procurem no Novo Testamento, Hebreus 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Se vocês acharam, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 10 eu vou ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios já-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós lemos até o versículo 10. Eu sou uma pessoa assim que pessoalmente li muito a Bíblia. Por quê? Porque lendo a Bíblia, eu posso encontrar o coração de Deus. E antes de ler a Bíblia, eu tinha muitos problemas e dificuldades. Mas quando eu vejo Jesus Cristo que aparece na Bíblia trabalhando, qualquer problema pode ser resolvido. E esse Jesus Cristo, enquanto ele estiver vivo no meu coração, mesmo encontrando aquele outro problema, eu posso ter muita paz no coração, porque é muito fácil dele resolver. Por isso, a palavra da Bíblia é algo assim que me dá muita felicidade. Em 1964, eu estava na região de Apocotton. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma região tão pobre. As pessoas daquela região estavam passando fome. E as pessoas mais pobres daquela região éramos nós. Quando eu fui, eu levei comida para 3 dias. E eu vivi lá por mais de 8 meses. Quando eu penso agora, para mim parece um milagre eu não ter morrido de fome naquela época. Eu agradeço muito. Um dia eu estava lendo a Bíblia, de manhã bem cedo eu estava lendo a Bíblia. Mas o surpreendente, sabe que coração eu tive naquele tempo? Hoje Deus vai nos dar muito alimento. Sem motivo nenhum. Não tinha motivo. Mas o irmão que olhou para mim, que estava comigo, ele estava deitado no chão, ele estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo a Bíblia na escrivaninha. E ele olhou para mim: irmão Parque, sim? Hoje, Deus vai nos dar muita comida. Espera para ver. Aí eu falei: irmão, você pensou assim? Eu também acabei de pensar, é a mesma coisa. E ainda era de manhã bem cedo, alguém lá do lado de fora: oi, tem alguém em casa? Quando eu abri a porta, era um jovem desconhecido. Aí eu falei: olha, tá frio aí fora, entra aqui. Ele entrou no nosso quarto. E aquele jovem falou:
Olha, eu vivo na cidade, aqui na região vizinha. Então, na nossa região, tem uma senhorita chamada Cupun. Antigamente, quando as mulheres tinham muitas filhas, elas davam esse nome, né? Cupun, quer dizer fim, né? Para não ter mais filha. E aí, o que aconteceu? O irmão mais velho da Cupun foi para o exército e morreu. E aí, colocaram o corpo dele num caixão e trouxeram o corpo dele no caminhão e ele está ali na porta do lado da aldeia. E aí, esse caixão ia entrar naquela aldeia e os idosos de lá falaram, esse caixão não pode entrar aqui nessa aldeia. Por quê? Porque tem que entrar pessoas vivas dentro dessa aldeia. Pessoa morta não pode entrar de jeito nenhum nessa aldeia. E eles deixaram o caixão ali e foram embora. Os jovens daquela aldeia estavam protegendo aquele corpo, mas o problema é que naquele interior, muitas pessoas já tinham feito o sepultamento dentro da aldeia, não fora. Nunca ninguém fez isso. E aí, eles não sabiam o que fazer. E aí colocaram umas luzes artificiais ali e começaram a vigiar esse corpo, né, esse defunto. E aí, alguém falou na aldeia, você chama aqueles jovens evangelistas que acreditam em Jesus, ali da aldeia vizinha, para fazer o sepultamento desse homem, né? E ele passou a montanha para vir nos procurar, esse jovem. Aí quando ele entrou nessa nossa aldeia, aí ia começar o funeral, né? E aí eles pediram que a gente realizasse o sepultamento do corpo. E aí saiu o café da manhã naquela casa. Nossa, eu agradeci tanto. Nossa, Deus, o Senhor, para nos dar essa comida, permitiu esse funeral. Naquele dia a gente comeu 5 vezes. A gente teve 5 cultos naquele dia. Nossa, aquele funeral acabou de uma forma tão graciosa. Todas as pessoas daquela aldeia abriram o coração e pediram para a gente ir naquela aldeia e pregar a palavra para eles. E a gente construiu uma igreja e assim a gente começou uma igreja naquela aldeia. Depois que eu recebi o perdão do pecado, de estar no pecado, eu recebi o perdão do pecado, eu tinha sofrimento, tinha problema, tinha dor, mas sempre, porque o Senhor estava comigo. E assim, eu fiquei por mais de 8 meses naquela cidade, e no dia que eu estava indo embora dela, nossa, eu não ter morrido de fome naquela cidade foi algo incrível. Depois que eu recebi o perdão do pecado, qualquer problema com que eu me deparei, qualquer dificuldade que fosse, o Senhor sempre estava diante de mim me conduzindo. Então, eu e Jesus Cristo, para nos tornarmos o meu coração e o coração de Jesus Cristo tem que se encontrar. Então, aqui tem um microfone. Esse microfone está emitindo som, né, agora. Então, a gente abre o microfone. Se a gente tirar a pilha dele, então não vai mais emitir som, certo? Sim. Então, essa pilha cria o quê? Aqui tem uma coisa que emite o som, e eles cortam assim, e aí esses fiozinhos, eles são cortados com cristais, e depois emite as ondas sonoras. As ondas eletromagnéticas, né? Então, ele pega o som das ondas eletromagnéticas e aí ele pega o som pela antena, coloca aqui e depois é emitido lá na caixa de som.
Dessa mesma forma. Então, aqui tem a bateria, né, a pilha, que cria essa energia. Então, não vai, se a gente tirar essa pilha, não vai emitir som nenhum, não é? Então, sabe como Deus trabalha dentro de nós? Essa pilha, elas têm que combinar uma com a outra para mandar a energia e depois mandar as ondas eletromagnéticas e coloca esse som nas ondas eletromagnéticas e aí vai lá para a antena e a antena manda para as caixas de som. Assim, dessa mesma forma, se hoje vocês, independente de quem seja, se o seu coração se conectar com o de Jesus Cristo e vocês se tornarem um coração, o surpreendente é que Jesus Cristo começa a trabalhar dentro de vocês. Eu frequentei a igreja desde pequeno. Mas eu não conseguia acreditar na Bíblia naquele tempo. Eu havia escutado muitas vezes que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas aquele sangue da cruz, porque eu não conseguia acreditar que Ele lavou meus pecados eternamente. Eu sempre vivia como um pecador. No dia 7 de outubro de 1962, dentro da palavra, a Jesus Cristo morreu na cruz para lavar meus pecados. Eu acreditei piamente nisso naquela data. Então, que transformação começou a haver no meu coração? Jesus Cristo falou que eu sou justo, mesmo eu tendo cometido pecado. Porque todo o meu pecado passou para Jesus Cristo, e Jesus Cristo morreu pagando pelo meu pecado na cruz. Porque Jesus Cristo morreu eternamente pelos meus pecados, então, pelos meus pecados eternamente, então, eu sou lavado. Então, na cruz, todos os meus pecados foram resolvidos. Mas porque eu não conhecia exatamente a Bíblia, vivendo no mundo, eu comecei a cometer pecado. Eu sei que eu não devia falar isso. Mas quando tem uma fruta que quando ela está bem madura, bem amarelinha, quando o milho está bem amarelinho, a gente pega um punhado assim, pega um punhado e a gente sobe lá na montanha e eu e meus amigos, a gente acende o fogo e aí a gente em cima do fogo fica virando trigo. Aí a casquinha do trigo queima por fora e dentro o trigo fica bem cozidinho. Mesmo tendo passado tanto tempo, mas eu ainda tenho vontade de comer, era tão gostoso. Aquela casquinha preta do trigo, a gente né, faz assim na mão e depois a gente assopra e sai toda aquela casquinha e é tão gostoso, nossa. Era uma delícia aquilo. Começando por esse pecado até outros pecados menores e maiores, eu achava que eu era pecador. Eu cometi pecado e Jesus Cristo perdoou meu pecado. Então, como eu sou próximo de mim mesmo, eu sei que eu cometi pecado, mas Jesus está longe de mim, eu não sabia que Jesus tinha perdoado o meu pecado. Então, mesmo sabendo disso, eu não conseguia acreditar. Então, eu sempre orava para o Senhor, perdoa meu pecado, orava e pedia perdão pelo meu pecado. Mas indo para a igreja, o meu pecado começou a aumentar. No dia 7 de outubro de 1962, naquele dia, a palavra de Jesus Cristo entrou no meu coração. A palavra de Jesus tinha entrado até o meu ouvido, até a minha cabeça. Eu dizia que Jesus lavou meu pecado, mas eu ainda tenho pecado, eu acho que não foi lavado.
Mas tinha vezes, no dia do culto, eu via a pessoa chorando. Eu pensava, ele recebeu graça, eu acho que o pecado dele está sendo lavado. Mas aí, no dia 7 de outubro de 1962, eu descobri que meu pecado foi lavado perfeitamente naquele dia. Quando eu li a Bíblia, Jesus falou que eu fui lavado, que eu sou justo, que ninguém se lembrará jamais dos meus pecados e das iniquidades para sempre. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que meus pecados já foram lavados. Mas eu sinto no meu coração que ele ainda não foi lavado perfeitamente. Porque eu seguia meu pensamento. Porque eu seguia meu pensamento de que ainda não tinha sido lavado. A Bíblia diz que meus pecados foram lavados, então eu tenho que seguir a Bíblia. Naquele dia, eu descobri exatamente que Jesus Cristo lavou os meus pecados. Desde então, o meu coração e o coração de Jesus se tornaram um. Desde aquele dia, o estranho é que no meu coração, Jesus Cristo começou a trabalhar vividamente. Frequentemente eu penso, nossa, esse coração não é o meu coração. Uma vez, quando eu estava em Tegu, o pastor da colônia dos leprosos, ele também tinha lepra, ele veio procurar a minha igreja. Oi, tudo bem? Pode entrar. E ele entrou no meu quarto e nós começamos a conversar. E ele falou, eu sou o pastor da colônia dos leprosos da cidade de Yeoncheon. Sim, pode se sentar, por favor. Pastor, o senhor poderia vir na minha igreja fazer um seminário bíblico? Sim, eu vou. Quando que eu poderia ir? E a gente pegou um calendário e estávamos conversando. Então, na terceira semana de dezembro, antes do Natal, uma semana antes de fazermos esse seminário, a gente decidiu. E aí eu escrevi no caderno a data, e esse pastor falou, pastor, o senhor tem que vir, por favor, tá? Sim, eu vou. Então, não está tudo certo? Aí esse pastor falou de novo, pastor, o senhor não pode deixar de vir. Tá, eu vou. E esse pastor falou, na verdade, na nossa igreja, há um mês atrás, tinha um seminário bíblico. O pastor que tinha prometido vir uma semana antes do seminário, ele falou que não podia mais vir porque estava ocupado. Toda a igreja ficou um caos. O que o pastor está ocupado? O quê? É porque a gente é leproso, eles não gostam da gente. Só porque a gente é leproso, a gente não pode escutar a palavra de Deus. E aí aqueles membros daquela igreja ficaram todos muito irados. Pastor, se até o senhor não vier, a gente vai reclamar contra Deus e a gente vai ficar decepcionado com Deus. Eu falei, pastor, mesmo que o céu se parta em 2 pedaços, eu vou. E aí esse pastor, ele meio continuou desconfiado, ele falou, tá, então, aí ele pediu, então vamos sair. Mesmo assim, tá? E aí a gente foi para um restaurante de carne. Porque naquele tempo a gente era muito pobre. Nossa, a carne de boi é muito cara, até agora, né? Eu nunca podia comer uma costela de boi, só podia ficar mexendo na minha própria costela. Então, numa panela desse tamanho, encheram de costela de boi. Porque eu não sei falar bem inglês, então eu sempre tenho que tenho um tradutor que me acompanha para a África. Eu agradeço muito por ele traduzir, mas eu tenho que também comprar 2 passagens de avião, 2 quartos de hotel, e a metade do tempo da minha pregação é com tradução. Mas o que eu vou fazer? Mas, muito obrigado, tradutor. Eu não sei bem inglês, mas uma coisa que eu sei falar bem inglês. I like eating. Eu gosto muito de comer.
E naquela situação, a gente estava numa situação tão difícil que não podia comer costela de boi, né? E ali a gente encheu de costela a panela e eu comi. Nossa, eu queria comer tudo aquilo sozinho. Mas eu acabei vendo uma coisa que eu não devia ver. De repente, aquele pastor, como o lábio dele era meio rasgado, aí ele começou: pastor, pode comer bastante. Aí ele começou a cuspir em cima da comida. Nossa, estava chovendo em cima da comida. E ele era leproso. Desculpa, tá? Mas isso realmente aconteceu. Aquela costela tão deliciosa perdeu todo o sabor. Eu estou falando sinceramente, tá? E aí, aquela parte que estava mais perto de mim, com menos saliva, eu fritei, virei, desvirei e comi mais uns 2 pedaços. E aquele pastor nem sabia daquilo e ficava falando mais. E aí eu falei: eu não aguento mais comer. E ele falou: vamos embora, né? Aí ele falou: você já está satisfeito? Eu olhava para a panela e olhava de novo para trás e olhava. Se fosse hoje em dia, eu ia pedir para viagem, né? E aí reuniram-se os pastores. Aqui, né, eu não podia falar isso, mas tem alguns pastores que são meio sem graça, né? E aí, sabe aqueles pastores que faltam um pouco do parafuso? Aí um pastor falou assim: pastor, quer dizer que o senhor vai para a colônia dos leprosos? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eles têm uma mão cheia de pus, sem dedo, e eles vão descascar o ovo cheio de pus. Você vai comer? Cala a boca, você acha que vai acontecer isso? Eu mandei ele ficar quieto na hora. Aí passou-se o tempo, e depois de 3 dias eu tinha que ir para a colônia dos leprosos. E de manhã bem cedo eu acordei. E eu pensei: será que realmente com aquele dedo cheio de pus eles vão descascar o ovo cozido para eu comer? Será que eu vou ter que comer? Eu fiquei pensando. E ninguém vai fazer isso, né? Mas porque eu escutei isso. Será que com a mão cheia de pus eles vão descascar um ovo, vão grudar todo o pus em volta do ovo e vão falar para eu comer? Então é só dar uma limpadinha e comer. Mas naquele tempo eu me preocupei por causa disso. E na hora que eu tive esse pensamento, eu me levantei e fui para a sala de culto orar. Enquanto eu estava orando, sabe o que aconteceu? Um versículo da Bíblia surgiu em mente. Lendo várias vezes a Bíblia, eu acabo decorando algumas palavras. Tendo Jesus Cristo entrando na casa de Simão, o leproso. Quando ele foi comer na casa de Simão, o leproso. Antes eu havia decorado essa palavra. Mas eu comecei a escutar essa palavra como se estivesse sendo falado no meu ouvido. Eu me assustei. Aquele Jesus tão respeitoso, tão santo, aquele ser tão precioso, ele foi comer na casa de um leproso. Quem sou eu para ficar rejeitando ir para a casa de um leproso? Aquele meu próprio coração sumiu de vez. Frequentemente eu sinto: esse não é o meu coração, esse é um coração que Deus me deu. No mês de dezembro, como não tem, as colônias leprosos não têm uma boa condição, estava muito frio, né? E aí, depois que nessa reunião tinha umas 100 pessoas, 100 leprosos. Aí eu falei: quem quer receber o perdão do pecado, levanta a mão. Então vieram umas 40, 50 pessoas. E a gente sentou tudo bem apertadinho. Depois que acabou o culto, até as 2 horas da madrugada, eu preguei o evangelho para eles. 2 horas da madrugada, eles perceberam o evangelho na Bíblia e eles começaram a ficar muito felizes. Tem uma pessoa que eu não consigo me esquecer até hoje. Era o ancião Kim Kwang-yor.
Ele era leproso e ele era ancião daquela igreja. E o cabelo dele era branco igual o meu, o rosto grande, né? Mas ele era alto, eu sou baixinho, né? E realmente, quando ele sorria, o sorriso dele era o sorriso que valia $1 milhão. E ele recebeu a salvação. Ele ficou tão feliz que ele foi para a casa dele. Ele acordou a esposa que estava dormindo. Querida, eu recebi o perdão do pecado. Como? Eu não vou te falar. Você também quer receber salvação, né? Ele ficou tão feliz. E no dia seguinte, de manhã, ele falou para a esposa: querida, qualquer coisa que eu faça, você não interfira. Não interfira. Ele criava 6.000 galinhas. Então, por dia, tinha um monte de ovos. E aí ele ligou para o vendedor de galinhas. Eu quero vender minhas galinhas. Ele vendeu 3.000 galinhas. E ele encheu a sua mala de dinheiro e começou a andar pelas ruas. E ele começou a ir para os outros anciãos de outras igrejas. Ancião Kim, Ancião Lee, Ancião Park. Olha, eu recebi o perdão do pecado. É a primeira vez que eu escutei esse tipo de palavra. Nossa, a nossa igreja ficou cheia da graça. A nossa igreja está mudando. Eu vou apresentar para vocês um pastor e vocês façam uma conferência com eles. E esses anciãos falaram: é boa a conferência, mas é que a gente não está numa boa situação financeira. Tá, eu sabia que vocês vão falar isso. Aí ele pegou a mala dele e começou a contar o dinheiro. Isso aqui é o suficiente, né? E assim, eu fiz conferência em 7 igrejas. Aqueles leprosos, sendo desprezados, rejeitados pelos outros, receberam o perdão do pecado e ficaram tão felizes. Mesmo eu morrendo 1.000, 10.000 vezes, todas as vezes, se eu pudesse nascer de novo, eu queria ser pastor. Sabe por quê? Porque as pessoas estão presas ao pecado, e aí eu chamo essa pessoa, explico como recebe o perdão do pecado, como pode receber salvação, e quando eu vejo a felicidade delas ao receberem a salvação, qualquer dificuldade que seja não vai ser difícil, e qualquer angústia que seja não vai mais ser angústia, vai ser felicidade. Muitas pessoas ficam sofrendo por causa do pecado, e escutando a minha pregação, ficam felizes quando recebem perdão do pecado. Principalmente aqueles leprosos que eram rejeitados e desprezados pelas pessoas. Até agora, eu me lembro daquele ancião Kim Gong-yor, né? Há 2 anos ele morreu por causa do câncer. Mas até o dia da sua morte, por 2 anos, toda a sua vida ele deu pelo Evangelho. E ele conduziu muitas pessoas a receberem o perdão do pecado. E às vezes eu ainda me lembro e tenho saudade do ancião Kim. E quando eu vi ele sorrindo, o cabelo dele era bem branquinho, tão bonito que ele era. Tem muitas pessoas que restam na minha memória, e uma delas é esse ancião. As pessoas. Quando a gente vê em Isaías 59, está escrito: não é que a mão do Senhor é curta para não poder salvar, e nem seus ouvidos, e nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas é que o seu pecado encobre o seu rosto de vós, e as suas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. O pecado é um muro que nos impede de estar com Deus. Vocês podem enxergar meu rosto? Então, esse pecado é um muro que nos separa de Deus. No momento que a gente recebe o perdão do pecado, aquele muro do pecado que nos separava de Deus cai, e eu e Jesus Cristo nos tornamos em um coração.
Isso é tão precioso. Por isso, o meu trabalho é dar o perdão, é fazer as pessoas descobrirem o perdão do pecado. Por isso eu fico procurando dentro da Bíblia. Olha, onde que está dentro da Bíblia? E eu escrevo isso, eu tiro tudo isso e conecto uma palavra com a outra e se torna uma palavra incrível. É assim que ele expressa o perdão do pecado, e é assim que ele fala sobre o perdão do pecado. Hoje nós lemos Hebreus 10, do 1 ao 10. A lei. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Por favor, eu gostaria que vocês repetissem. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. 1, 2, 3 e já. Olha aqui. Aqui está falando que a lei é uma sombra ou é a imagem real? Então, como assim? O que é isso? Como a lei é a sombra? Normalmente todo mundo fala assim. Mas quando a gente lê a Bíblia 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 vezes, quanto mais a gente vai entrando e lendo a Bíblia, essa Bíblia começa a se conectar uma palavra com a outra. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então Deus, então todo o Antigo Testamento, Deus escreveu como sombra da vinda de Jesus Cristo. Então todos os seres humanos do Antigo Testamento cometeram pecado, e para se libertarem desse pecado, então tem que ser salvo por alguém, e isso é a sombra de Jesus Cristo. Por isso, toda a palavra da Bíblia foi escrita como sombra para mostrar e revelar Jesus Cristo. Entenderam? Então, vamos dar um pequeno exemplo. O sábado. No Antigo Testamento fala sobre, nos 10 mandamentos fala sobre o sábado, não é? Lembra-te do sábado e santifica ele, para adorá-lo, e não pode fazer nenhum trabalho. Está escrito, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 7 dias trabalhar e fará toda a tua obra, mas o 7º dia sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Está escrito nos outros mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º é o lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Então, o que é o sábado? Então, o que a gente fala hoje em dia? Hoje é dia 23, né? Hoje é dia 23? Se você não sabe o dia, então isso daí já é um sintoma de que você está ficando caduco. Então, sábado começa meia-noite, sexta-feira meia-noite, né? Aí meia-noite já começa outro dia, não é? Mas no Israel não é assim, até o calendário é diferente. Quando o sol se põe, já é o outro dia. Por isso, sexta-feira à noite, a partir do horário que o sol se põe, até o sábado, quando o sol se pôr, isso é o sábado para eles. A gente tem culto no domingo, né? Mas não é o domingo que é dia de folga. Para eles, sábado é da sexta-feira, quando o sol se põe, até sábado, quando o sol se põe. Então, o povo de Israel, eles têm servos. Então, os servos têm que andar com uma carga, sofrendo. Ai, tá pesado, ai, que dor, ai, ai. E assim,
Chega o sábado. Uau! Olha, o sol tá se pondo, tá sobrando só um pouquinho. Ai, vamos aguentar só mais um pouquinho. E continuam carregando a carga, continuam carregando. Mas depois, quando o sol desaparece, não aparece mais, é sábado! E aí largam todas as cargas, independente se é homem ou mulher. Então não pode carregar nenhuma carga. Isso é o sábado do Antigo Testamento. Por isso, independente do servo que seja, independente da carga que esteja carregando, diante da lei, eles têm que largar essa carga, qualquer que seja. Mas no Novo Testamento, quando a gente vê em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo falou o quê? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No Antigo Testamento, fala sobre os... No Novo Testamento, está falando o que sobre o sábado? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o sábado é para largar toda a carga, não é? Então, esse sábado é uma sombra do bem vindouro. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, a gente vai largar toda a nossa carga e vai poder descansar. Vocês também pecaram e ficam sofrendo e carregando essa carga do pecado, não é verdade? Ai, meu pecado, carregando meu pecado, ai, quando eu vou largar? Tinha uma música assim antigamente, né? Mas hoje em dia não tem mais esse tipo de louvor, né? Depois que a gente recebe a salvação. Todos os irmãos da minha igreja antigamente sofriam por causa do pecado. Por quê? Cometeram pecado e não sabiam como lavar o pecado. Mas, se você estiver carregando a carga, qualquer carga que seja, quando chega sábado, você se desfaz de toda essa carga. Então Jesus Cristo veio e Ele fez a gente se libertar de toda essa carga. Entenderam? E a gente, sem saber disso, a gente fica se esforçando para cumprir o sábado. Isso daí, acho que é uma coisa errada, desculpa. Então, o sábado, o verdadeiro significado do sábado é você largar toda a sua carga pesada diante de Jesus Cristo. Se você for para diante de Jesus Cristo, Ele nos ensinou que nós podemos nos libertar de todos os nossos pecados, amém? Amém. Então, os mandamentos é a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Não é? Sim. Então, Jesus Cristo veio, está explicando que Jesus Cristo vai vir, a lei explica que Jesus Cristo vai vir e vai nos libertar de todo o nosso pecado. Satanás, ele nos arrasta para o pecado, mas Jesus Cristo veio no Novo Testamento e ele mostrou como vai nos libertar do pecado e está falando no Antigo Testamento, né? Que se o sangue do cordeiro foi passado nas ombreiras e verga da porta, então aquela maldição vai passar, né? Então isso quer dizer o sangue de Jesus Cristo. Então isso tudo está explicando para a gente. A gente, quando alguém fala sobre o sábado para a gente dá risada. Não é que a gente tem que cumprir o sábado. Mas o sábado significa o quê? Que a gente vai para diante de Jesus Cristo e todos os nossos pecados a gente pode largar diante de Jesus. E a gente poder largar essa carga é o verdadeiro sábado. E para mostrar essa sombra do bem vindouro, foi para isso que vieram todas as leis. Visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas. Então, aquela ovelha, o cabrito morrerem para lavar o pecado, isso daí não é que nos justifica, entenderam? Se
Se isso fosse verdade, então todos os meus pecados tinham que ser lavados ali. Isso não era verdade, era uma sombra. Então, isso só estava mostrando como o pecado podia ser lavado. Então, isso não lava todos os pecados que nós temos, entenderam? Entenderam? Então, eu não sabia bem ao certo. Mas agora há pouco eu liguei para Israel. A gente tem o missionário Chang Jian em Israel. Então, e ele prega muito bem lá em Israel, nosso missionário. Eu perguntei, o missionário Chang, você está bem? Sim, pastor. O que houve? Eu te liguei para perguntar uma coisa. Ah, sim, pode falar, pastor. Hoje em dia, os judeus, eles oferecem sacrifício pelo pecado? Pastor, os judeus hoje em dia não oferecem sacrifício pelo pecado. Por que não? Porque não tem tabernáculo, não tem o santuário, né? Como é que chama? O templo. Então, o templo é onde sacrifica pelo pecado. A igreja não é o templo, entenderam? A igreja é é um lugar onde a gente presta culto. Então, o templo que Deus fala, tem um tabernáculo lá no céu, e tem somente um nessa terra, em Jerusalém. Antigamente, onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, no Monte Moriá. Então foi ali que Israel construiu o templo. E só tem um verdadeiro templo ali em Israel, entenderam? Na terra. Israel quer construir o templo ali, mas porque agora é tempo dos gentios. Então ali tem a mesquita, né? Então, nessa tem a muralha também da lamentação, né? O muro da lamentação ali também. Vamos supor, aqui era o templo de Jerusalém. Então, esse templo de fora, a parede existe. E dentro ali, atrás do muro, eles colocaram areia, pedra. E ali em cima, eles construíram a mesquita, em cima desse templo. Então, aqui, por lei, os judeus nunca podem subir. Então, por isso que os judeus ficam na frente do muro da lamentação, chorando, orando. Então, como eu não sou judeu, eu mostro o meu passaporte. E como eu sou coreano, eu posso entrar na mesquita. E como lá é um lugar muito famoso, eu tenho que entrar lá, né? De sapato, eu entrei lá. Eu acho que é um pouco menor do que aqui. Mas eu me sentei ali e fiquei 15 minutos sentado ali e saí. E depois aquela mesquita vai ser destruída e vai ser construído o templo de Jerusalém novamente. E a Bíblia está falando sobre isso. Entenderam? Então, no Antigo Testamento, fazer sacrifício com ovelhas e bois, isso daí é visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Entenderam? Então, no Antigo Testamento, eu tinha que matar os animais para lavar o pecado, tinha que cumprir o sábado. Isso não sou eu que estou falando, mas isso daqui que está falando em Hebreus 10, versículo 1. Entenderam? Então, a gente pegar a ovelha e para lavar o pecado, não é que a gente tem que pegar a ovelha que lava o pecado, mas a ovelha quer dizer que é Jesus Cristo. Assim como pegando a ovelha um pecado nosso pode ser lavado, assim também, pela morte de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram lavados, para nos ensinar essa verdade. E como sombra desse bem vindouro é que Deus mostrou através da lei. Digam amém uma vez. Amém. Entenderam? Sim. Tá, eu vou explicar um pouco mais detalhado. Então, vamos procurar Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Olha aqui, 2,16. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, não fica julgando as pessoas pela comida ou bebida delas. Por quê? 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o que isso quer dizer? Você matar o cordeiro pelo seu pecado, isso daí é para quê? Para nos mostrar que isso é Jesus Cristo que vai vir. Assim como no sábado a gente larga toda a nossa carga, assim também, quando a gente fica diante de Jesus Cristo, a gente pode largar toda a nossa carga. Por isso que Jesus Cristo, ele falou que ele é o Senhor do sábado. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo falou pela palavra que todos nós podemos descansar se estivermos em Cristo, amém? Então, no Antigo Testamento pegava ovelha, boi, essas coisas para lavar o pecado. Isso daí era somente a sombra para mostrar a vinda de Jesus Cristo. Isso não é a imagem real das coisas. Então, o importante não é você cumprir o sábado ou não, mas através do sábado, se Jesus Cristo vier, nós podemos nos livrar de toda a carga. Para dizer isso, a Bíblia está falando claramente sobre isso. Entenderam? Por isso, em Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Não fica julgando isso por causa disso ou daquilo. 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, na verdade, assim como não é verdade, isso daí é sombra de Jesus Cristo. Então, através disso, quando Jesus Cristo vier, a gente vai largar toda a nossa carga, vai receber o perdão do pecado. É para a gente descobrir esse fato que Ele nos deu a lei como sombra dos bens vindouros, porque isso não é a verdadeira imagem real das coisas. A gente recebeu o perdão do pecado por causa da ovelha, mas isso não é o verdadeiro perdão do pecado. O verdadeiro perdão do pecado é pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então, para a lei poder nos explicar isso daí é uma sombra dos bens vindouros que iriam acontecer, amém? Amém. Por isso, pessoal, no Antigo Testamento eles pegavam as ovelhas e os animais para matar, para lavar nosso pecado. Lavava perfeitamente? Se lavasse, então a gente seria lavado, não é? Mas ele lava o pecado no Antigo Testamento, esses animais. Mas eles não lavam perfeitamente. Por quê? Quando a gente vê em Hebreus 9, aparece exatamente sobre isso. Vamos procurar Hebreus 9, versículo 11. Eu já decorei todas essas palavras, de tanto que eu gosto, né? Vamos decorar uma vez? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido até da redenção. Decorei bem, né? O que quer dizer isso? Está escrito aqui, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, já sabendo que Jesus Cristo ia vir como sumo sacerdote, para mostrar isso, então, os sumos sacerdotes, eles fizeram aquele lavamento de pecado pelos sangues. Então, para mostrar sobre Jesus Cristo. Mas aqueles sumos sacerdotes não podiam lavar perfeitamente os pecados. A ovelha podia lavar o pecado, mas pecava de novo. Aí depois tinha que levar outra ovelha. E se lavava o pecado, e se pecasse de novo, tinha que levar outra ovelha. Então, continuamente acontecia isso, mas com Jesus Cristo não foi assim. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, as pessoas sacrificavam no tabernáculo dessa terra, desse mundo. Mas Jesus, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo que Jesus Cristo sacrificou. Está falando sobre o tabernáculo do céu. Entenderam? Sim. Então, no Antigo Testamento, aqueles sumos sacerdotes,
Eles fizeram uma réplica do tabernáculo do céu, quando Moisés viu no Monte Sinai e fez aqui na terra. E depois Salomão fez o templo de novo, né? Então, esse é o verdadeiro templo de Deus. Então, isso daí só tem um na terra. E os judeus, eles dizem que somente esse é o único templo. Mas os outros lugares que tem culto, né, eles chamam só de igreja, né? Em outros lugares do mundo inteiro, em todo. Então, só existe um templo. Mas as pessoas não sabem disso direito e ficam falando que a igreja é o templo. Não, a igreja é só um lugar onde a gente presta culto, entendeu? Sim. Entenderam? Sim. Então tem 2 tabernáculos. O primeiro está lá no céu, o tabernáculo que Deus fez, não por mãos humanas. E tem o tabernáculo dessa terra. O Moisés subiu no Monte Sinai, ele viu o tabernáculo do céu e fez uma réplica igualzinha aqui na terra. Por quê? Como nós podemos ter o nosso pecado perdoado nessa terra, né? Então, para mostrar como Jesus Cristo faria, ele fez essa réplica aqui na terra, amém? E para lavar os pecados, ele sacrificou ovelhas e cabritos. Naquele tempo foi lavado, entenderam? Foi lavado, mas não foi lavado eternamente. Só foi lavado o pecado daquele tempo. Porque esse mundo é um mundo cronológico. Quando a gente comete um pecado, eu ofereço uma ovelha, aquele meu pecado pode ser lavado. Então, eu fui lavado depois daquele sacrifício, mas passou o tempo. Mas aquele sacrifício já não está mais comigo, está no passado, não é? Se tornou ontem, se tornou um mês atrás. Então, aquele sacrifício pelo meu pecado não pode lavar o meu pecado do presente. Então, cada vez que eu cometo o pecado, eu tenho que sacrificar de novo e tenho que matar uma ovelha de novo, continuamente. Então, se Jesus Cristo tivesse sido oferecido dessa forma, ele tinha que morrer 1, 10, 1000, 1 milhão de vezes, porque continuamente tinha que ir para o passado. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ele não foi mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, mas lá do céu. Então, Hebreus 9, 12 é o que diz aqui. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui no versículo 11 está escrito que não foi feita por mãos humanas, né? Nessa criação da terra era por meio de sangue de bodes e de bezerros. Mas lá do céu foi pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Aqui nessa terra lava o pecado temporariamente. Mas aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, ele foi derramado no sangue dos sangues lá do céu. Então isso não é algo temporário. Isso é uma eterna redenção. Entenderam? Então, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. De uma vez por todas, amém? Amém. O pecado de quem? O pecado de quem? Os seus pecados, aonde? Com aquele sangue que ele derramou na cruz, ele levou no Santo dos Santos do céu, porque o céu é eterno, não tem passado. Então, por isso, agora também o sangue de Jesus Cristo está fluindo lá no Santo dos Santos. Então, lavou eternamente os nossos pecados. E a Bíblia diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Ele obteve a eterna redenção ou não? Sim. Entrou, está escrito aqui, mas pelo seu próprio sangue, repitam, mas pelo seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não por feito por mãos, mas quer dizer, não dessa criação, não. Mas não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Eu já li isso milhares de vezes. E assim eu decorei. Então a Bíblia diz o quê?
Jesus falou que não por meio dos seus próprios sangue, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, porque essa terra é um mundo cronológico, então não pode lavar eternamente o pecado aqui. Então lá no céu, a Bíblia diz que ele já obteve eterna redenção no céu. Essa Bíblia não é mentirosa. Por isso nosso pecado foi eternamente perdoado. Amém? Aleluia. O que nós fizemos? O que nós fizemos para receber perdão do pecado? Nada. Jesus Cristo fez tudo. Entenderam? Sim. Jesus fez tudo. Ele obteve eterna redenção. Eu creio nessa verdade. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu fui para a República Dominicana e muitos pastores se reuniram. E eu ministrei lá. E era um local onde estavam reunidos os pastores. E eu falei para eles, eu sou justo. E aqueles pastores se assustaram. Eu tenho uma pergunta. O senhor nunca cometeu pecado? Você nunca mentiu? Você nunca roubou? Eles pensam que eu sou justo porque eu não cometi pecado. Eu adorava cometer pecado. Porque Jesus Cristo me perdoou que eu sou justo. E eu falei, eu cometi um monte de pecado. Eu menti tudo que eu não podia mentir. Então como o senhor pode dizer que é justo? Como pode dizer que é justo? Continuamente eles me perguntavam. Aí eu falei, eu também não sei. E as pessoas ficaram com o olho bem redondinho. E eu falei, Deus falou que eu sou justo. Deus falou que eu sou justo. Não é verdade? Sim. Não é? Sim. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. As pessoas muito más. Deus disse que eu sou justo. Não, eu sou pecador. Está desprezando o sangue de Jesus. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Jesus Cristo morreu na cruz. Perdoou nosso pecado ou não perdoou? Sim. Se não perdoou, então a cruz de Jesus Cristo é um fracasso. Eu dizer que eu sou pecador, eu estou desprezando a cruz de Jesus. Eu dizer que eu tenho pecado quer dizer que eu não acredito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. É desprezar a cruz de Jesus Cristo. É um pecado muito malvado. Amém? Amém. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Não tem como se tornar perfeito através das ofertas que eles ofertam diariamente, né? Então, versículo 2. Doutra sorte quer dizer o quê? Então, se vocês se tornaram santos, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. A gente precisa sacrificar pelo pecado de novo ou não? Por isso hoje em dia a gente já não sacrifica mais. Por quê? Porque o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz já lavou perfeitamente os nossos pecados. Crer nisso é crer em Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês creem nisso? Sim. Quem crê, levanta a mão. Amém. Obrigado. Deus deseja crer nisso. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, se não puder lavar o meu pecado,
Então a minha oração vai poder lavar o pecado? Não faz sentido. Então Jesus Cristo é que teve que lavar e receber a maldição no meu lugar na cruz. Meu método não vai lavar meu pecado. As pessoas não conhecem a Bíblia. Quando a nossa igreja estava em Tejon, uma senhora, porque a gente fala que Jesus lavou nossos pecados, a gente é herege, ele falava. Naquele tempo, ela tinha 82 anos de idade, aquela idosa. E ela era muito inteligente. Porque quando ela era jovem, ela era uma funcionária pública, ela era bem inteligente. E esse filho queria pregar para a mãe dele, e ele mentiu. E ele falou: mãe, o clima está tão refrescante, a senhora não está se sentindo agoniada de ficar só no quarto? Vamos então para a montanha. E a mãe ficou tão agradecida, porque sempre ficava no quarto. Aí ela entrou no carro, e aí quando ela chegou, era o nosso centro de retiro. Quando ela desceu do carro, estava cheio de gente, estava fazendo retiro. Eu fui enganada. Ela ficou muito brava. Ô moleque, você me enganou e você me trouxe para cá. Aí o filho falou: mãe, a senhora veio até aqui. A senhora não quer encontrar uma vez o pastor Parque? Tá, eu vou encontrar. Não tem motivo de eu não me encontrar com ele. E ela veio até o meu escritório. E eu me sentei diante dessa senhora. E eu falei: senhora, a senhora pensa que é pecadora? Sim, eu sou pecadora. É um herege como você que diz que não tem pecado. E eu ri. E aí eu falei para ela: abre em Isaías 53, versículo 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então essa palavra, o pecado que nós cometemos, fez cair sobre Jesus Cristo esses nossos pecados. Não somos nós que passamos os nossos pecados para Jesus. Por quê? Se a gente passar o pecado para Jesus, a gente só vai passar 10, 100 ou 1000. Mas porque não pode deixar um pecado para trás? Para passar o pecado para Jesus Cristo, não, vocês não botem o dedo. Eu é que vou passar o seu pecado para Jesus Cristo. Quem? O Senhor. Entenderam? Quem que passou o nosso pecado para Jesus? Na Bíblia está escrito que quem foi? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não está escrito assim? Sim. Então, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, nós temos que pecados ou não? Não temos, né? Senhora, pode ler essa palavra? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ela leu. Senhora, mas a senhora ainda tem pecado? Eu estou falando que eu tenho pecado. É um herege como você que diz que não tem pecado. Ela estava lendo, mas não estava entendendo nada. Eu falei: lê mais uma vez. E ela leu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por quê? O espírito mal estava confundindo a cabeça dela e ela não conseguia entender essa palavra. Ela não conseguia entender. Mas ainda a senhora tem pecado? Estou falando que eu tenho pecado. Você que é herege que diz que não tem pecado. Eu fiquei assustado. Por que a senhora não acredita na Bíblia? Como eu não acredito na Bíblia? Vocês aqui não acreditam. Mas você acredita no que na Bíblia? Nos 66 livros da Bíblia. Tá, e eu falei: mas lê cuidadosamente o que está escrito aí.
E ela leu e ela se assustou. Então, a senhora mesmo assim tem pecado? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, se Deus fez o nosso pecado cair sobre Jesus Cristo, nós temos pecado ou não? Ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa desse pecado, Jesus Cristo morreu na cruz. Antes da gente nascer, ele já fez isso, não é? E naquele tempo... é verdade! Ela não podia mais falar. Mas a senhora ainda é pecadora? Eu não conhecia essa parte da Bíblia. E como assim a senhora me chama de herege, então? Ela ficou tão feliz recebendo o perdão do pecado e foi embora para casa. E depois eu fui visitá-la e me encontrei com a nora dela. A senhora, a sua sogra está bem? Ela está indo para a igreja? Não, ela está doente, ela está em casa. Mas todo dia ela escuta a sua pregação, pastor. E sempre que ela pode, ela chama a fulana de tal, e chama e manda ela sentar e fala, olha, o nosso pecado passou para Jesus. O Senhor fez cair o pecado sobre Jesus. A gente já não tem mais pecado. Falou que ela fica repetindo toda vez isso. E ela, de uma forma muito feliz, eu acho que ela tem 90 anos e ainda não faleceu. Eu não a vi, né, de novo, mas ela às vezes chama os familiares e fica falando que nosso pecado passou para Jesus, que não somos mais pecadores, que somos justos. Falou que ela fica pregando isso para os familiares. Por mais que seja uma pessoa que acredite em Deus. Então, em Hebreus 10:10 está escrito o quê? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, uma vez só. Então, antigamente, era toda vez que cometia pecado, né, era sacrificado uma ovelha. Mas agora, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A gente ter sido santificado, isso é a palavra da Bíblia. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados. Isso é algo temporário, não é eterno. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado lá no santuário dos céus, por isso que o nosso pecado foi perdoado eternamente. O nosso pecado foi lavado eternamente. Mas porque a gente não conhece a Bíblia, a gente só fica falando, eu sou pecador, e quando morrer, não acredita que foi perdoado dos seus pecados, porque diz que é pecador, vai ter que receber maldição, não é destruição, não é? Mas no que nós cremos? Em Jesus. Acreditamos no quê? Em Jesus, que Ele lavou todos os nossos pecados na cruz. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos santificados. É como o mesmo... Não é como tesouro de ouro ou outra coisa que some, mas essa redenção que eu recebi pelo Santo Deus, pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, pelo seu sangue, eu obtive eterna redenção. Vocês já obtiveram eterna redenção ou obterão eterna redenção? Eterna redenção. Jesus Cristo já perdoou todo o meu pecado. Aleluia. Todos nós vamos cantar juntos. Aleluia. Pelo seu sangue eu recebi o perdão do pecado. Não é que eu vou receber, eu já recebi. É crer nisso. Depois disso, todo o meu pecado foi lavado no meu coração. No momento em que eu acreditei nisso, eu tive todos os meus pecados lavados. Porque com essa palavra, meu coração se uniu com o de Deus. Desde então, Deus esteve comigo e cada vez que eu lia a Bíblia, Deus me dava sabedoria, me dava poder. E todas as coisas que eu fazia, Deus estava vivo e trabalhava. Eu podia ver isso. Aleluia!
Hebreus, capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Pessoal, vocês são eternamente justos, amém? Amém. Vocês são eternamente santos, amém? Vocês foram eternamente lavados. Creiam nisso. Vocês ainda são pecadores? São pecadores? Porque não cometem pecado? Vocês cometem pecado. Mas na cruz todos os nossos pecados foram lavados. A gente deu o nosso sujo pecado para Jesus. E Jesus Cristo nos deu a sua santificação. Nós trocamos, fizemos uma troca com Jesus Cristo. A santidade de Jesus veio para mim e a meu pecado foi para Jesus Cristo. E por causa desse pecado ele morreu na cruz. E ele lavou eternamente meus pecados. Por isso eu sou santo e Jesus também é santo. Por isso nós podemos ir para o céu. Já passou bastante tempo. Eu até meio-dia, vocês podem ficar aqui, meia-noite, vocês podem ficar aqui e podem falar livremente sobre essa palavra, que vocês possam ter mais certeza dessa palavra antes de ir embora. E eu acredito que Deus lhes abençoará eternamente. Amém. Independente do que eu fiz, desde o dia que eu descobri essa verdade, Deus sempre esteve comigo e me ajudou. A partir de amanhã, eu vou falar sobre outra direção, como nossos pecados foram perdoados. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor recebeu maldição eterna porque nos amou. Mas o Senhor nos justificou e santificou eternamente. Senhor meu Pai, para todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, que o Senhor possa nos dar sabedoria para descobrir essa verdade e que possamos nos tornar um coração com Jesus. E estando junto com Jesus, que o Senhor permita nos deixar esse mundo mal e ir para o céu. Nós te agradecemos, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.